O que eu fiz para desbloquear minha prosperidade? Sim, questão de riqueza. Inclusive, seja bem-vindo aqui à minha casa, né? Aqui é meu quintal. Eu espero que você se sinta bem. Prosperidade nesse mundo material aqui é vista como um símbolo de poder. Só que é vista como um símbolo de poder humano. E para nós conseguirmos bem material, a gente tem que buscar uma força, uma energia, que seria a energia do dinheiro, que é a energia de Mamon. Aí muitos de vocês pensam assim, tá, mas Mamon, né, você que tem um pouco mais de conhecimento, Mamon é um deus pagão. Na realidade, não é bem assim, vou te passar só uma base para você compreender, mas Mamon vem do aramaico e significa prosperidade, significa riqueza. Então não tem nada a ver com demônio, esse demônio que falam aí, ele surgiu a partir do Novo Testamento. Antes disso, era usado como falar sobre riqueza mesmo, sobre prosperidade, sobre uma pessoa abundante. Então, só para quebrar essa objeção. E uma coisa interessante, quando eu comecei a buscar esse tipo de conhecimento, porque, como eu te falei, eu venho de berço católico e eu conhecia só o lado católico da coisa. E isso me travou muito. E o que é interessante, eu mesmo busquei conhecimentos através do Rei Salomão, através do livro de Enoque, enfim, vários outros conhecimentos, onde me mostrou que você tem que compreender os dois lados da moeda. Por quê? Quando você tem trava na sua prosperidade, significa que alguma coisa está travando a sua vida, né? Pode ser alguém que colocou algum tipo de energia, algum tipo de força pesada em você. Pode ser algum tipo de demônio que vive nesse mundo, né? Que foi sim colocado aqui por Deus. Por quê? Porque a gente precisa aprender a conviver com os nossos demônios, com os demônios externos, com os demônios internos. E simplesmente eu não fui ensinado a como lidar com eles. E aí eu vou te ensinar um pouco de como funciona toda essa ferramenta. Vamos lá, o que eu entendi, inclusive estudando os livros do Rei Salomão. Dentro dos grimórios do Rei Salomão, dentro da chave menor, enfim, vou te falando. O que ele faz é basicamente mostrar para nós, através do conhecimento dele, que não tem como você lidar com uma força que você não conhece. Por exemplo, lá dentro do nosso aplicativo, inclusive se você quiser fazer parte, o link está aí na descrição ou em algum lugar da minha rede social, você precisa olhar para os seus demônios e não com medo, e sim com conhecimento, com sabedoria, para perguntar o que você quer de mim, quem é você, por que você está agindo na minha vida. E em seguida você tem que descobrir o nome desse demônio, dessa força que está agindo na sua vida. E outra coisa, você não precisa ter medo, tá? Porque o medo também é uma influência de demônios. Você não precisa ter medo de fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento. Por quê? Porque você é a extensão de Deus aqui nesse mundo. Não existe nenhuma força nesse mundo que possa ser maior do que você, a não ser que você dê poder a ela. Aí vai ser algo voluntário. Por mais que você acredite que, não, mas eu não dou forças aos meus demônios. Dá sim. Quando você diz que você não é forte o suficiente, você está dando força a um demônio. Quando você acredita que não pode ser próspero porque ter dinheiro, né, nesse plano errado, você está dando força a um demônio. Enfim, voltando ao assunto, agora que você compreendeu. Quando você entende o que está travando a sua vida e o nome desse demônio que tem essa influência, naturalmente você tem poder sobre ele. E é interessante porque nos filmes, né, se você for ver filmes de possessão, eu particularmente não acredito em possessão, tá? Mas você vai ver que nos filmes, os padres, que são os exorcistas, eles fazem isso muito bem. Primeiro, eles entendem que demônio é, qual a influência desse demônio na vida de quem está possuído. E em seguida, eles têm que descobrir o nome, para assim eles conseguirem conjurar, né? Retirar, mandar para o inferno de volta esse demônio. A mesma coisa acontece na nossa vida. Se você, no meu caso, vou te dar um exemplo meu, quando eu não tinha uma vida tão próspera igual eu tenho hoje, com as riquezas, com as abundâncias que eu tenho em todos os âmbitos da minha vida, eu acreditava que eu tinha sim uma influência de um demônio nas coisas que eu fazia, mas eu não tinha coragem de confrontá-lo. Por quê? Porque nós crescemos acreditando, até por influências externas, que demônios são coisas ruins. E de certa forma pode ser ruim desde que você não tenha domínio sobre ele. E aí, através desses meus estudos, eu comecei a compreender que em toda fase da nossa vida existe um demônio a ser dominado, existe um demônio que você precisa criar um selo, que eu ensino, inclusive lá dentro do nosso aplicativo, para que esse demônio não tenha mais essa força sobre você. E que naturalmente, sempre que tiver uma trava, você vai conseguir destravar a sua vida, né, que seriam essas crenças que você tem de não merecimento, e você vai conseguir ir para o próximo estágio. Um exemplo bem prático.
Teve uma época que eu trabalhava para uma empresa, eu ganhava R$ 1.800, em torno de 1.700, 1.800. E eu queria ganhar mais, eu queria muito ganhar 2.500, 3.000. E essa era uma trava, tá? A minha trava de 1.800. E aí eu fui trabalhando, consegui destravar. Aí o que aconteceu? Eu travei nos 3.000. Por que eu travei nos 3.000? Porque na minha cabeça eu só tinha conhecimento suficiente, capacidade o suficiente para ganhar R$ 3.000. Então isso é influência sim de alguma força, de algum demônio que você tem que fazer para destravar. E aí quando você faz a primeira vez, naturalmente as coisas fluem na sua vida. Consegue entender? Faz sentido na sua cabeça? Não tem como você lutar contra aquilo que você não conhece. E se você lutar, naturalmente você vai perder. Por quê? Porque você não tem habilidade o suficiente para lidar com essa situação de vida, tá? Então esse é meu ensinamento de hoje, eu espero que você tenha compreendido, me diz nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aí no nosso canal e caso você queira, né, se aprofundar ainda mais, tem o nosso aplicativo. Eu espero ter colocado um pouquinho de conhecimento aqui. Um forte abraço.